Orar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, acabamos de cantar que precisamos da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que verdadeiro é o pão para a nossa vida, que alegra a nossa alma, que estabelece os caminhos pelo qual nós devemos andar, é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos da Palavra do Senhor. Mas, ó Deus, nós não precisamos somente conhecê-la, mas precisamos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração e nos dê sabedoria para vivermos conforme o Senhor deseja. Por isso, ó Pai, colocamos o nosso coração diante do Senhor e te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite através da Tua palavra. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 7. Gênesis capítulo de número 7. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os passos e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca.
e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Amém. Você pode pensar o que você quiser, mas eu acredito em tudo que está aqui. Prefiro acreditar na palavra de Deus do que nas suas conjecturas, na sua ciência, nas suas teorias. Mas vamos lá, meus irmãos, no capítulo anterior, nós vimos que a humanidade havia se corrompido ao ponto de Deus decidir destruir toda a humanidade da época e destruir tudo, como nós vimos aqui no penúltimo versículo. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra. Então Deus decidiu destruir toda a humanidade da época, mas Ele dá a Noé, que andava com Deus. Nós vimos isso aí no capítulo anterior, que Noé andava com Deus, assim como um dos seus pais, dos seus progenitores, os antigos, que Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus. Então, Deus resolve dar a Noé e a sua família a oportunidade de passar pelo dilúvio. Agora, a determinação de Deus é que se cumpra aquilo que ele havia dito a Noé lá atrás. Ele diz, olha, eu vou destruir tudo, você vai fazer a arca. Lembramos que Noé passou 100 anos construindo essa arca, e que as pessoas, conforme diz Jesus, viviam as suas vidas normalmente, se casavam, se davam em casamento, cuidavam das suas coisas e viviam num pecado desenfreado que provocou a ira de Deus, e Noé ficava ali na sua fé, conforme Hebreus capítulo 11, ele vai construindo a arca durante todo aquele tempo, porque o dilúvio ia começar, e o dilúvio começou. Agora nós vimos aqui no capítulo 7, mas apesar dessa grande destruição, de tudo isso que nós vimos aqui, nós podemos ver a grande providência de Deus no meio dessa tempestade. Por isso, o Atos 27, Paulo passa por uma tempestade, onde há um naufrágio, e lá nós também podemos ver a providência de Deus no meio daquela tempestade. Vamos ver essa providência de Deus nesse texto, capítulo 7, que aconteceu aqui com Noé. Primeiro, nós precisamos de ver aqui algumas coisas que estão aí nos versículos de 1 até o versículo 10, sobre a providência de Deus na preparação da tempestade. Irmãos, preste bem atenção aqui. A providência de Deus na preparação de uma tempestade. Uma tempestade, ela não acontece do nada. Vocês há de convir comigo. Uma tempestade não vem do nada, um dilúvio não vem do nada. Então houve toda uma preparação para tudo isso. Nós encontramos isso aí nos versículos de 1 a 10. E essa preparação começa quando Deus fala com Noé. 100 anos antes, prepara a arca. Prepara a arca. Você vai construir uma arca assim, assado, você vai arrumar madeira, você vai cortar madeira, e eu fico pensando nesse homem com seus filhos, carregando tudo isso, construindo uma arca no alto de um monte, e subindo madeira, e corta madeira, e bate machado, e faz, e todo mundo debochando dele. Você ficou doido? Como é que vai chover e vai chegar chuva aqui nesse lugar? Você está maluco? Mas Deus estava preparando. Então Deus providencia. Deus providenciou todos os meios para a construção da arca. Deus dá capacidade a ele. Nós encontramos isso aí quando diz o Senhor, Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu conheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Você está fazendo o que eu estou mandando. E aí Deus vai mostrando para ele, você vai levar os animais, eles vão entrar, e os animais entraram, se você lê isso. Mas eu quero que você concentre a sua ideia, o seu pensamento nisso. Deus providencia tudo isso nessa preparação da tempestade. Meus irmãos, eu fico pensando em Noé.
Noé sabia do que ia acontecer e Noé ficar guardando a tempestade. Noé ficar guardando. Vai acontecer. E aí nós vamos ver nos versículos de 1 a 3 que Deus fala, quem vai na arca, Deus coloca para ele, olha, quem vai nessa arca, aí coloca que ele vai com a sua família, vai os animais puros, animais imundos, os puros vão de macho e fêmea, 2 pares, os imundos vão um só, mas sempre macho e fêmea, não é 2 machos, não é 2 fêmeas, é macho e fêmea, criação é macho e fêmea, né? Nós não temos problema com aquela pergunta idiota, que a gente, idiota não, né? Desculpa aqui a palavra idiota, mas é uma pergunta sem sentido que tem por aí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É claro que quem veio primeiro foi a galinha, não é o ovo não, hein? Quem veio primeiro é a galinha, porque quem passou pela arca foi quem? O galho e a galinha, e Deus criou o galho e a galinha. Então nós não temos, então ele vai dizer aí no versículo de Deus fala, quem vai nessa arca? Vai Noé, vai a sua esposa, vai os filhos nessa viagem, vamos dizer assim, as noras e os animais. No verso 4, Deus marca o dia do acontecimento, a chuva começaria, e ele estabelece quantos dias duraria essa chuva. Ele diz aí no versículo 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ele marca tudo. Então, na providência de Deus, ele vai estabelecendo. Ele marca o dia, ele vai conversar. No verso 5 a 10, Noé obedece, entrando na arca. E os animais também obedecem. Às vezes a gente pensa, onde é que Noé arrumou esses animais? Ele não precisou de arrumar. O texto diz que os animais foram providenciados por Deus, Deus providenciou e levou todos os animais, levou tudo que precisava de entrar na arca. Se você acha que não cabia, então creia no milagre, porque coube. E Deus colocou tudo ali dentro. Eu sinceramente, meus irmãos, eu fico pensando na arca, eu acho que, aqui abrindo só um parênteses, acho que a igreja é igual à arca, né? Devia ser um fedor danado ali dentro daquele negócio. Mas é melhor estar na arca do que fora dela. É melhor estar na tempestade dentro da arca do que fora dela. É melhor estar na igreja com os problemas que temos do que fora dela. Porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Põe isso na sua cabeça. E você não é igreja sozinho, não. Teve que entrar todo mundo na arca. Então, aqui nessa primeira parte, eu quero que você pense nisso, a providência de Deus na preparação da tempestade. E a gente vê isso lá no Atos 27, quando Paulo tem que ir para Roma, e aquele movimento todo, e quando ele fala assim, não vamos sair de Creta, porque isso não vai dar certo. A maioria decidiu sair de Creta, e o navio naufragou. Deus estava preparando tudo aquilo. Segunda coisa que nós encontramos aqui, que nós aprendemos aqui nesse texto, é que a providência de Deus na execução da tempestade. Repare uma coisa, eu disse que Deus providencia a preparação e Deus providencia a execução. Dos versículo 11 ao versículo 16, diz que no ano 600 da vida de Noé, os 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. As fontes do grande abismo, não me pergunte o que ele está dizendo aqui, porque eu não sei. Mas eu só sei que entornou água.
E a chuva foi caindo, e as coisas foram acontecendo. Nos versículos 11 e 2 inicia as chuvas. Nos versículos 13 a 16, Noé e sua família e todos os animais entram. Quando começa a chover, eles entram, conforme o Senhor ordenara. Está escrito aí, como Deus lhe havia ordenado. Versículo 16, e o Senhor fechou a porta após eles. Meus irmãos, aquele povo que achava que não ia chover, agora, com certeza, muitos começaram a subir o morro, porque a gente sabe que a água começa a encher de baixo para cima, não tem como. E eles começaram a subir, porque a água está subindo. E o que é que tem lá em cima do monte? Todo mundo está vendo. O que é que tem lá? Uma arca cheia de porta fechada. Acabou. Não tem como entrar. Não tem como entrar. Na execução da tempestade que Deus providencia, a preparação é anterior. Não é no momento do que está acontecendo. Você não pode arrumar o telhado da sua casa no meio da tempestade. Você tem que arrumar o telhado da sua casa enquanto não está chovendo. Meus irmãos, isso é a coisa mais lógica, não tem, é um negócio tão simples de entender. Tão simples. E às vezes você fala assim, eu devia ter arrumado o telhado, mas não arrumou, ficou cuidando de outras coisas e não arrumou o telhado. Meus irmãos, eles cuidaram de tantas coisas, provocaram a ira de Deus. A porta fechou. E daí? Acabou. Não tem mais oportunidade. A porta está fechada. E outra coisa, né? A arca está cheia. Encheu. Imagina a igreja. A igreja está aí. O Senhor está chamando. Não, mas eu tenho que fazer isso. Eu não posso ir na escola dominical porque eu tenho que construir isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso dedicar ao Senhor porque eu tenho que comprar um carro, eu tenho que fazer um apartamento, eu tenho que fazer uma casa, eu tenho que ficar rico. Lembre-se das pessoas nos dias de Noé. E quem está falando isso não sou eu, quem falou isso foi Jesus. Lembrem-se disso. Nos dias de Noé, eles casavam e davam-se em casamento, enquanto Noé batia o martelo, começou a chover, Noé entra na arca, Deus fecha a porta, porque quem fecha a porta não é Noé, foi o próprio Deus. E a providência de Deus no objetivo final da tempestade. Repare que Deus providencia a preparação, Deus providencia a execução da tempestade, tudo que tinha que executar Deus providencia, e Deus age na providência com o objetivo final da tempestade. E qual é o objetivo da tempestade? Versículo 17 a 24, você vai encontrar isso. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a água sobre a terra, predominaram as águas, e aí ele vai falando, 15 côvados acima de todos os montes, do monte mais alto, depois você pode fazer as contas, procurar lá o Everest, que talvez seja o monte mais alto, e coloca 15 côvados acima dele e vê o que vai dar, e depois você vai lá e olha aonde foi a água, se você quiser medir, né? Mas tudo bem. E aí o versículo 21 diz de forma clara, qual era o objetivo de tudo isso? Está no 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados
todos os seres que havia sobre a face da terra, e o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé, e mais a sua tripulação, o seu povo, do navio dele. Meus irmãos, a providência de Deus no objetivo final da tempestade. Deus tem providência dele, que nós às vezes não entendemos. Deus destrói todo ser vivo que ele criou. Ele destrói. Preste bem atenção numa coisa que eu quero que você ouça aqui e depois pense nisso. Você tem que descobrir a providência de Deus no objetivo das tempestades na sua vida. Qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus aqui era exterminar tudo sobre a face da terra. E ele fez, ele executou. O que nós aprendemos aqui nesse texto sobre Deus? Meus irmãos, primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui: Deus age em silêncio. Não um silêncio total, porque ele falou com Noé. E Noé falou o que ia acontecer. Como que Noé falou? Noé falou com a sua própria palavra, e Noé falou na construção da arca. Ele estava construindo a arca. Então a providência de Deus, ela às vezes nos é oculta no tempo presente, mas Deus é soberano no seu propósito, sua providência ela é ativa, e no devido tempo você vai saber o motivo pelo qual ele está fazendo as coisas. Então, meus irmãos, primeira coisa, Deus age no silêncio. Deus cumpre fielmente o seu propósito. Todos os seus objetivos serão atingidos. Meus irmãos, não importa o que você pensa, os propósitos de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida da humanidade, eles vão acontecer. Não adianta você falar mal de Deus, você brigar contra Deus, você não vai mudar os propósitos de Deus. Entre na arca, é melhor do que você ficar brigando com Noé. Isso não vai acontecer, Noé. Você ficou doido, Noé. Você ficou maluco, Noé. Noé, você quer uma mãozinha aí? Me arruma uma vaguinha nesse negócio aí. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou. Então Deus, ele fala, mas de forma, muitas vezes, daquilo que nós encontramos naquela experiência de Elias, quando ele está numa caverna e passou um cício suave, e Deus estava nele. Meus irmãos, Deus continua falando, através da criação, através da palavra dele, no dia a dia, ele está falando, dizendo que ele vai voltar, dizendo que vai chegar o dia do acerto de contas, e nós muitas vezes não queremos. O que esse texto nos ensina sobre o ser humano, sobre nós? O homem em Cristo, ele anda com Deus como Noé, e ele passará por todas as tempestades. Noé andava com Deus e passou pela tempestade. Enoque andou com Deus, foi para o céu sem morrer. E nós vamos ver uma lista de homens e mulheres, servos do Senhor, lá em Hebreus capítulo 11, que enfrentaram tempestade. Paulo passou pela tempestade. Paulo passa pela tempestade. Nós vimos isso lá em Atos capítulo 27. E aí, meus irmãos, nós precisamos de entender que em Cristo, quem está em Cristo e anda com Deus, esse passará por todas as tempestades que vier na vida dele. Se você está vivendo uma tempestade, sabe de uma coisa: você é do Senhor? Sou, então você vai passar. Fique sabendo, você vai passar.
Se você é do Senhor e está cuidando de entender essa providência na preparação, essa providência de Deus na execução da tempestade sobre a sua vida, e até no objetivo da tempestade, porque a tempestade tem um objetivo, ela tinha um objetivo, o objetivo era exterminar de sobre a terra tudo, e só salvar o que estava na arca, e o objetivo foi cumprido. Qual o objetivo de Deus nas tempestades da sua vida? E sem Cristo, acontecerá o que aconteceu com as pessoas daquela época. Eles sofreram as consequências dos seus pecados, a morte. O salário do pecado é a morte. E que morte? O eterno banimento da presença de Deus. Inferno. Para nós entendermos de forma clara. Se você não tem Cristo no coração, pode ter certeza de uma coisa: você vai para o inferno. Ah, pastor, eu quero que fale do céu. Mas se você não vai para o céu, por que eu vou falar do céu? Ah, eu sou crente, então você vai para o céu. Você vai passar na arca. E a arca, hoje, é a igreja. Você vai conseguir chegar lá pela providência de Deus. Pela providência de Deus. O que nós vamos fazer com esse texto? De forma prática, ele serve para quê na nossa vida? Primeira coisa, ouça o que Deus fala no tempo presente. Preste atenção, ouça o que Deus fala no tempo presente. Deus, ele não está excluído do momento histórico. Deus anda na frente da história. Eu gosto muito de pensar assim: a história vai sendo construída. A história de hoje, desse momento para trás, já foi construída. Desse momento para frente, nós não sabemos nada. Nós não temos noção. Nós podemos dizer assim: amanhã eu vou em tal lugar. Você não sabe se vai. Você amanhece amanhã com uma dor de cabeça que você não consegue levantar da sua cama. Você sai de casa e tudo que você faz não funciona. Essa semana, Deus é bom demais, porque Ele faz uns negócios com a gente. Essa semana eu marquei, quarta-feira, de nós arrumarmos aqui o som. E eu pensei assim: não, eu vou levantar a tal hora, já fizemos isso, já jantamos aquilo, papapá, meio-dia está tudo pronto, tudo resolvido. Meus irmãos, eu cheguei aqui 3 horas da tarde, com o rapaz, nós rodamos o mundo, para fazer aquela placazinha ali. Vocês não têm noção, 3 horas da tarde, e eu passei até as 3 horas assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou tão velho já, eu estou precisando de aprender esses negócios, não ficar perturbado. Eu sei, vai dar certo. 3 horas da tarde, nós entramos aqui, 3h30, mais ou menos, entramos aqui. O rapaz saiu daqui 10 horas da noite, com toda boa vontade, arrumou tudo, largou tudo arrumadinho. Eu cheguei no final do dia, falei com a Zide, falei: aqui, hoje eu tomei um couro. Meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Nós imaginamos. Então, ouça a voz de Deus no tempo presente. Deus já falou no passado, fala hoje, falará amanhã. Mas ouça a voz de Deus hoje. Se Deus está te alertando, está te falando, está te mostrando as coisas, ouça, porque você pode achar que está vivendo no cume da tempestade, mas as águas ainda não chegaram no topo do monte, você está no meio do monte, você não está dentro da arca. Ouça a voz de Deus no tempo presente, seja prudente e atencioso ao que ocorre ao seu redor. Seja prudente, não entre na pilha, vamos dizer aqui, usando uma expressão
popular aí dos jovens, não entre na pilha daqueles que não ajudaram a Noé. Eles estavam correndo atrás dos seus pecados, da sua vida. Cuidado com isso. Seja prudente, atencioso ao que ocorre ao seu redor. Seja prudente, atencioso. Olha o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com o templo em Jerusalém, depois de Jesus. Jesus falou, vai ser destruído. E eles, não. Busca andar com Deus, se afastando do que o mundo oferece. Andar com Deus é não andar com o mundo. Andar com Deus é um andar diferenciado. É de gente que zela pela sua vida, gente que está preocupado com o que Deus diz, gente que está preocupado com o que Deus quer. Isso é andar com Deus. Ah, não, eu sou novo. Cuidado com essa história de que é novo. Morre novo e morre velho. Cuidado com isso. Vocês acham que no dia de Noé só tinha velho? No dia que começou a chover? Não tinha criança, não tinha nada lá. Era tudo velho. Meus irmãos, tinha de tudo. Tinha bebê, tinha mulher grávida. Tinha mulher grávida com 1 mês de grávida. Tinha mulher quase na hora de ganhar neném. Tinha recém-nascido, tinha jovem, tinha adolescente. Tinha tudo. Morreu todo mundo. Em quarto lugar, saiba que os propósitos de Deus se cumprirão. Não vem com essa história, mas já tem gente falando isso, e já tem, quantos anos estão falando que Jesus vai voltar, Jesus não voltou até hoje. Eles falam que a pessoa que morre vai para o inferno, ninguém voltou de lá para falar. Vai nessa história para você ver. Vai. Vai nessa história. Deus está falando. Deus está falando. Eles também falavam, meus irmãos, faltando 1 ano para Noé terminar a arca, já tem 99 anos que vocês estão falando, que você está falando que vai chover aí, até hoje não choveu. Até o dia que falou assim, entra, deixa eu fechar a porta. E as águas, conforme vou usar o que está escrito aqui, e os abismos, as águas do céu foram entornadas. Então saiba que os propósitos de Deus se cumprirão. E por último, confie na providência de Deus no meio da tempestade. Aqui, eu quero que você preste bem atenção. Noé confiou nas providências de Deus no meio daquela tempestade. Eu fico imaginando ele na arca e escutando o barulho da água, e a arca quietinha, não mexia. Será que essa água vai chegar aqui? Nós estamos em cima do monte. Será? Quantas perguntas devem ter passado pela cabeça dele, até na hora que ele sentiu que a arca deu uma balançada. Ele falou, opa, esse negócio está mexendo. Fica todo mundo quieto. Ela balança, daí a pouco ela balança, daí a pouco ela dá uma guinada de lado, daí a pouco ele percebe que ela está andando. Estamos navegando. Cobriu a terra. Antes disso acontecer, com certeza, ele ouvia as pessoas gritando lá de fora, pedindo socorro. Com certeza, muitas pessoas chegaram lá no alto daquele morro, gritando, abre, abre, abre. Que abre? Deus fechou. Fechou. Então, na tempestade, você tem que confiar na providência de Deus. Você está enfrentando lutas? Confie na providência de Deus. Mas eu não estou aguentando. Se você não estivesse aguentando, Deus já tinha acabado com a tempestade. Se ela ainda está caindo, é porque você está aguentando.
Você ainda tem alguma força. E a força não é sua, é dele, é providência dele. A arca é dele. Foi ele que mandou construir. Ele deu a chuva conforme a necessidade, porque ele providenciou tanto a preparação, quanto a execução, quanto o objetivo final. Ele providenciou todas as coisas. Meus irmãos, nós temos a tendência de olharmos para o dilúvio somente como uma destruição, mas temos que vê-lo como uma providência de justiça e providência de salvação. De justiça, destruindo tudo; de salvação, mantendo Noé, sua família e todos aqueles animais que ele quis mantê-lo. Você deve observar as tempestades na sua vida e aprenda a ver as providências de Deus nela. Aprenda a ver as providências de Deus nas tempestades na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos e faça uma pergunta. Você já passou por alguma tempestade na sua vida? Se não passou, arrume o seu telhado. E o telhado aqui não é o telhado da sua casa, mas é o telhado do seu coração. Se coloque na presença do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude, me prepare, me faça andar nos teus caminhos, porque a tempestade virá. Ah, não vem não. Vem. Vem, meus irmãos. Vem. Se você já passou ou está passando por uma tempestade, pensa nisso. Ouça a voz de Deus, busca o Senhor e creia que a providência dele fará com que você passe por essa tempestade. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Eu quero